Olá, boa noite. O ND Especial Eleições continua a série de entrevistas dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. Lembrando que uma carta convite foi enviada a todos os partidos que concorrem a este cargo. O ND abre espaço para que os candidatos explanem suas propostas de governo e soluções para os principais problemas enfrentados em nossa região. E o ND Especial Eleições de hoje recebe o candidato ao governo do estado pelo PSOL, professora Lisete Arelaro. Boa noite, professora Lisete, bem-vinda. Boa noite, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Começar falando um pouquinho da nossa região. Baixada Santista, quais os seus planos para a nossa região? Bom, Roberta, aqui nós temos vários problemas, né? Nós temos problema na área de educação, temos problema na área da saúde, temos problemas na área de saneamento e, evidentemente, eu estou vindo e conhecendo, encontrei com um grupo que pediu exatamente que eu incorporasse no meu programa a necessidade da suspensão da obra da cava subaquática aqui em Cubatão e que tem evidentemente uma consequência para todo o litoral sul, né? Na área de educação, nós realmente temos acompanhado os dados de fechamento de salas de aula que vem acontecendo em toda a região, aliás, vem acontecendo em todo o estado, apesar de ter havido um compromisso do governador do estado de que, depois da ocupação das escolas pelo movimento secundarista, de que não fecharia as escolas. Eles não estão fechando a escola, mas eles estão fechando as salas todos os dias. Então, retomar o funcionamento. Hoje, no estado, totalizam cerca de 2.500 salas, né? E os alunos têm sido distribuídos, aumentado o número de alunos em sala de aula, que nós sabemos, Roberta, que é uma variável fundamental que interfere na qualidade de ensino, né? Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar que aqui, como uma região realmente turística em especial, né? Acho que falta o ecoturismo, que sempre é proposto, mas ainda é pouco valorizado e é pouco implantado, né? Eu li, inclusive, que realmente há um desejo da região de que a chamada rota turística, ecoturística, ciclística, que é a Márcia Prado, que é São Paulo a Santos, realmente seja, afinal, implantada. Para isso, você precisa de ciclovias especiais, né? E que eu acho que é uma contribuição muito boa a esta cidade já querida, faz parte da infância. Eu sou de Campinas e, portanto, desde criança, era passar as férias em Santos, né? E no litoral sul. Você conhece um pouco da região, né? A Sim, senhora conhece os principais desafios aqui da nossa região? Sim, eu diria que nós temos a velha história das balsas em relação realmente a Guarujá, né? E temos discutido um projeto especial, né? Que é exatamente a possibilidade, primeiro, sem dúvida nenhuma, de nós termos. Eu acho que a balsa tem um certo charme. Agora, você não precisa ter balsas antigas, tá certo? Você precisa modernizá-las. Isso é uma coisa que eu acho que elas podem ser mantidas. A outra alternativa realmente afinal de contas, a construção e término do túnel, né? No qual a gente tem sempre que lembrar que nós temos que prever um túnel, para quem está acostumado a frequentar assim, que viabilize passagem de bicicletas, tá certo? Até de pedestres. A senhora é a favor do túnel ou da ponte? Não, eu sou a favor do túnel. Mesmo que ele seja muito mais caro e ele tenha sido orçado muito mais caro do que a ponte. Ele é mais caro, mas ele é ecologicamente mais viável e você pode respeitar muito mais do que a ponte, né? Na ponte, você só, pelo menos dos planos que eu vi e li, você vai ter um monotrilho, não é? A ponte, a previsão é que seja só para um monotrilho e, obviamente, o que elimina os ciclistas e os pedestres. Então, por isso que eu opto realmente pelo túnel e mantenho também
as balsas, evidentemente com outro processo. Acho que falta investir um pouco nas balsas. Agora, candidata, esse é um assunto que ele tem sido discutido há décadas, né? Há muito tempo, exatamente. E não se vê uma solução. Se a gente optar por essa questão do túnel, existe dinheiro para isso ou serão outros anos tentando viabilizar esse projeto e ele continua no papel? Olha, eu quero te dizer o seguinte, nós temos uma facilidade porque o governo Alckmin encaminhou um projeto de lei orçamentária no qual estão previstos 23 bilhões exatamente para desonerações. Nós consideramos, até outro dia, se gastava 15 bilhões. Nós achamos que efetivamente precisa ser feito uma auditoria nas desonerações que foram autorizadas. Não sei se você sabe, Roberta, mas isto, apesar da lei exigir que ele seja feito por lei e, portanto, que a Assembleia Legislativa seja consultada, o governador Alckmin fez, o ex-governador fez, sempre por decreto, não é? E nós achamos que há empresas que não podem continuar sendo desoneradas. Eu não gosto de citar exemplo, mas vou citar um exemplo aqui, porque ela tem uma situação que é a Sadia, né, afinal de contas, uma multinacional que deve ICMS para o Estado, e como ela deve, ela não poderia estar sendo desonerada. Mas ela está fazendo as duas coisas, ela não paga ICMS e, segundo, ela recebeu o direito de desoneração sem haver nenhuma razão para que, e, sinceramente, a salsichinha não é fundamental na alimentação saudável da nossa população. Então, eu acho que há dinheiro, só a diferença entre 15 bilhões que efetivamente foram gastos e 23, você já tem um dinheiro disponível. Segundo, nós sabemos que estas grandes obras e obras que você pode provar a sua necessidade, você consegue com razoável facilidade do BNDES se realmente o governo se comprometer como corresponsável. Não é? O dinheiro é viável. Não é? No próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleições está de volta e eu converso hoje com a candidata pelo PSOL, professora Lisete Arelar. Professora Lisete, o seu currículo na área de educação, ele é invejável, né? A senhora já passou por vários setores, já foi assessora de Paulo Freire, mas o cargo de governadora, ele tem que estar ligado em todas as áreas. A senhora está preparada para se relacionar com a Assembleia Legislativa? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? E acho que pelos candidatos também disponíveis, eu me sinto, sem dúvida nenhuma, mais preparada. A senhora acha possível uma pessoa que nunca foi do cargo executivo administrar um estado do porte de São Paulo? Bom, eu digo que, sinceramente, quem foi secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, eu trabalhei na maior prefeitura do Brasil, que é o município de São Paulo, e, portanto, estou acostumada, há muitos anos, trabalho com orçamento, eu sou uma especialista em financiamento da educação, então eu me sinto perfeitamente preparada. E, aliás, os exemplos dos que me sucederam já deixou claro que estar preparada nunca foi o critério exatamente para os eleitores votarem em nós. Não é? Bom, vamos ver se nessa eleição muda um pouco isso, né? Estou querendo que eles arrisquem, porque realmente o novo nessa eleição sou eu. Então, eu vou pedir aos telespectadores que, de fato, apostem no novo. Votem na professora. Um assunto que é a sua especialidade, que é a questão da educação. O que a senhora pretende fazer pela classe dos professores? Bem, Roberta, não há dúvida. Nós temos que enfrentar uma questão que há muito tempo também se fala e não se faz, que significa aumentar o salário dos professores de São Paulo. Quero te dizer que realmente é uma vergonha que o Estado mais rico da federação não pague sequer o piso salarial nacional do magistério. Tá certo? Nós precisamos dar o exemplo disso, há dinheiro para isso, falta realmente vontade política, nós já fizemos as continhas e quero te dizer uma coisa que é preocupante. Nós hoje, mesmo na USP, já se desenha uma tendência do desinteresse da juventude de ser professor ou professora pelos baixos salários e pelas condições difíceis que as nossas escolas estaduais estão.
Então, a senhora chegou a manter e prometer, se eleita, um aumento de salário de 40%. Exatamente. É possível isso? É possível isso e nós queremos começar fazendo isto no primeiro ano de governo. Existe possibilidade de se construir uma universidade pública no Vale do Ribeira? Nós estamos estudando essa questão porque cá entre nós é a única região que eu diria que está desassistida por qualquer tipo realmente de cursos públicos de nível superior, eu me atrevo a dizer de boa qualidade. O Vale da Ribeira, ele digamos, sempre foi o lugar em que você teve mais dificuldade de acesso, de saúde, de educação. Não é? Eu quero lhe dizer que, nem vou citar o ano, mas em 1963, quando eu entrei na universidade, eu passei num concurso e escolhi até realmente o Vale da Ribeira. Depois não pude ministrar aula lá porque ainda fazia o curso superior. E é uma região que nós sabemos carente, que hoje reivindica, eu diria, com garra. Nós já recebemos uma reivindicação por escrito e estamos estudando com muito carinho. No Enem do ano passado, São Paulo teve 30% das escolas abaixo da média nacional. Quer dizer, é um rendimento bastante baixo se a gente for comparar com outras regiões. Dá para melhorar isso aqui na nossa região e como que isso pode ser feito, professora? Eu não tenho dúvida. A primeira coisa que você tem que fazer é parar esta história dos materiais pré-fabricados. Não sei se você sabe, Roberto, mas do governo Serra para cá, foram produzidos jornais, revistas e um material, apostilas, que hoje são praticamente obrigatórios que sejam seguidos em todo o estado. Isto tem desanimado as escolas não fazem mais sequer planejamento, porque não precisa, já está definido o que é que vai ser dado, tá certo? E há discussões pedagógicas que realmente isso desestimula as escolas a propor o seu projeto, a brigar pelo seu projeto e, evidentemente, a investir mais no próprio conhecimento. Nós temos que, evidentemente, dar melhores condições para as escolas. Você sabe que nós temos déficit de bibliotecas nas escolas, nós não temos sequer nenhuma bibliotecária em nenhuma escola estadual e, portanto, há necessidade de nós discutirmos, inclusive, laboratórios. Os alunos hoje de física, química, biologia, eles trabalham sem nenhuma, eu diria, sem nenhum conhecimento científico devidamente preparado e motivado para eles. Não é? Não são necessariamente aqueles laboratórios que eram, por exemplo, no meu tempo, mas hoje você tem condição de oferecer à juventude um ensino mais moderno. Aliás, eu vou lembrar aqui que na ocupação das escolas, os meninos e meninas disseram para nós: professores, nós gostamos de vocês e das nossas escolas, só não gostamos das suas aulas. Não é? E, portanto, está na hora, nós temos toda a condição dessa realidade. Exatamente. Lembrando o seguinte, que, inclusive, esta região é uma região que tem professor titulado e, portanto, tem tudo. Se você, vou te dizer, Roberto, com um salário melhor, com uma pouca melhoria das escolas, do jeito que a gente pode fazer, eu não tenho dúvida que você vai ter um grupo de professor animado e um professor animado, que aposta que o conhecimento, que a ciência, que as artes, que a literatura pode fazer a diferença na vida das crianças e da juventude. É outro pique, é melhor. O que a gente vê, candidata, são excelentes propostas de vários candidatos e propostas que seriam viáveis se o Brasil tivesse dinheiro e se o estado de São Paulo tivesse dinheiro. O que a gente fala também é que a gente está passando por uma crise e os estados do país, de uma forma geral, estão quebrados. Então, é possível trazer essas propostas ideais no cenário que a gente tem hoje? Olha, eu vou fazer uma afirmação aqui e me responsabilizo pelo que estou dizendo. Há um certo desejo de crise que, na verdade, nós não precisaríamos estar vivendo do jeito que tem sido pregado pelo próprio governo. Mas a senhora acha que a gente não está em crise? Eu acho que nós não estamos na crise que eles dizem que está. Ao contrário, o governo Temer está criando uma crise. A aprovação da Emenda Constitucional 95, a chamada PEC do fim do mundo, que congelou por 20 anos
20 anos, todos os recursos financeiros de todas as áreas sociais é um retrocesso. Quero te dizer, não existe experiência no mundo e nós chamamos o ministro Meirelles para provar que nós estamos falando realmente a verdade. Não existe experiência no mundo que realmente tenha feito essa bobagem, que é um atraso total. Quem não investe em políticas públicas, educação, saúde, cultura, segurança, alimentação, moradia, anda para trás, nós sabemos disso. E, portanto, esse congelamento, você veja na área de ciência, nós começamos já a andar para trás. Quem não disputa, inclusive internacionalmente, o conhecimento científico, perde a sua condição de emancipação. Não é à toa que nós estamos liquidando, nós estamos aqui num lugar gravíssimo em que você está liquidando a Petrobras, tá certo? Com razões que não se justificam. Nós já doamos, o termo é doamos o pré-sal, tá certo? Que é uma forma criminosa, isto aí era o futuro do país em termos de recursos financeiros. Ninguém tinha as condições que nós temos para explorar com recursos próprios, com engenheiros que tinham, sem dúvida nenhuma, a maior experiência do mundo em pesquisas realmente de alta profundidade e, efetivamente, você está entregando para multinacionais que não têm interesse no desenvolvimento do país exatamente uma das grandes riquezas. Por isso eu te digo, dinheiro tem. Faltou vontade política e nós vamos, infelizmente, saber disso daqui a uns 10 anos. Como é que eles puderam fazer isso com o Brasil? No próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleições está de volta e eu converso hoje com a candidata pelo PSOL, professora Lisete. Professora, falar um pouquinho sobre o Palácio dos Bandeirantes. A senhora chegou a dizer que, se eleita, não moraria no Palácio dos Bandeirantes. Por quê? Exatamente. Olha, eu acho que não nasci para morar em palácio, eu tenho casa, gosto de dormir na minha cama, tá certo? E lá, não sei se você sabe, Roberta, o Palácio dos Bandeirantes, ele é fruto, ele foi o Colégio Matarazzo, tá certo? Que foi à falência e depois da falência, como eles deviam dinheiro realmente para o Estado, deviam bastante milhões, o terreno e o colégio foram doados, né? Foram recolhidos pelo Estado. E, portanto, a gente acha que lá é um excelente lugar. Eu acho que o Brasil precisa dar um exemplo, um pouco mais de humildade. Nenhum governador precisa morar em palácio. Quem abre mão dos seus direitos não abre mão das obrigações também? Não, ao contrário. Nós vamos instalar lá exatamente o que deve ser uma universidade, que nós estamos chamando de uma universidade popular, de nome hoje em homenagem àquele que é e que foi o maior educador do mundo, reconhecido no mundo todo, mas muito pouco no Brasil, chamado Paulo Freire. Não é? Ali é um centro que a gente acha de resistência, de defesa da cultura popular e das nossas tradições, num momento em que nós vimos que a falta de cuidados levou a esse drama que hoje o Brasil enfrenta, que foi o incêndio do Museu Nacional. Não é? Nós precisamos ter lá, é um excelente lugar, está muito bem conservado, porque onde os governantes moram sempre está bem cuidado. Está bem cuidado. Como devia estar o Estado. Exatamente. Então, é um bom lugar para nós realmente criarmos uma universidade. E acho que nesse momento, nessa crise mundial que nós vivemos, está na hora também dos governantes serem um pouco mais modestos, né? Nós não precisamos morar em palácio, não preciso sair da minha casa, tá certo? Por que eu tenho que morar lá? Eu governaria muito bem indo de carro para lá todo dia, e se tiver um bom metrô, indo de metrô, não é? E chegarei Só fazer lá. uma brincadeira com a senhora acabou Sim. de falar nessa crise em que a gente vive, né? Não, assim, a crise, mas eu digo assim, tem uma crise mundial, nós estamos com 14 milhões de desempregados, tá certo? E eu não preciso gastar dinheiro na manutenção de um palácio para eu morar, tá certo? Nós não precisamos de palácio, nem devemos ter palácio para morar, nós devemos ter uma casa. Eu sou professora universitária, comprei meu apartamento e vou morar no meu apartamento. Eu não defendo que só porque você foi eleita para um cargo público, você tem que ter privilégios muito diferentes de todo mundo. Isso são privilégios desnecessários. O que é importante é nós termos pessoas competentes trabalhando com condições de trabalho no governo. Isto sim.
Falar um pouquinho sobre transporte e mobilidade. Sim, com agora, uma das suas ideias seria ter transporte público gratuito aos domingos, tarifa zero aos domingos. Isso seria em todo o estado? Isso, seria em todo o estado. Como é que funcionaria? Nós queremos estimular, Roberta, exatamente o direito de ir e vir. Hoje é incrível que as famílias têm se encontrado menos, os amigos têm se encontrado menos, porque realmente você tem duas coisas. Primeiro, o pedágio, lembrando que nós pagamos os pedágios mais caros quase do mundo. Né? Até um telespectador me passou os dados num debate em que foi aberto a consulta e ele me passou dados da Noruega, que eu desconhecia, no qual fica claro que o Brasil é realmente, São Paulo, são os pedágios muitos e muito caros. E, em segundo lugar, nós já testamos, eu acho que essa é uma velha... É uma tese que eu ouço desde os anos 90, de que o transporte, enquanto direito, deveria ser tarifa zero. Nós não temos estudos suficientes no Brasil para nós podermos estabelecer isso. Portanto, nós vamos estabelecer um bilhete único estadual que já facilita um pouco, já barateia o custo do transporte intermunicipal, fazendo uma ligação, inclusive, você sabe, os pagamentos são feitos separadamente, o município faz uma coisa, o estado faz outra. Se você tem um bilhete único, isso já vai facilitar exatamente para o cidadão e a cidadã que transita, e a gente sabe que aqui os municípios são muito relacionados. As pessoas saem de Santos, vai para São Vicente, sai de São Vicente, vai para Guarujá. É um passo aqui, você está em outro município. Agora, quem arcaria com esse custo da passagem do domingo? Porque as empresas de ônibus vão querer receber, né? Sim, e elas vão receber, não tem dúvida nenhuma. Nós estamos estudando, fizemos uma primeira previsão e vamos ver o resultado. Se é verdade que as pessoas sairão mais, se encontrarão mais, usarão mais os parques públicos. Nós temos em muitas cidades, não é? Aqui nós estamos numa região em que muitas coisas acontecem em espaços livres e que as pessoas às vezes não vêm exatamente incomodadas pelo processo. E a outra coisa do transporte que eu quero estabelecer é realmente nós reativarmos o transporte ferroviário. Não é? Você sabe que tem um plano, eu achei muito interessante, ele não foi realizado, mais um que não foi realizado, que é realmente conhecido como PITU, que é um Programa Integrado de Transporte Urbano, que ele é muito interessante. E esse sim, tem um monotrilho que sai da região de Campinas, exatamente da cidade de Americana, e chega realmente até aqui, na verdade, a ideia ia até Praia Grande, tá certo? Do projeto que eu vi. Eu achei uma coisa muito interessante, não é? Que nós podemos fazer, ele já tem até praticamente o desenho feito, não é? E, portanto, eu acho que está na hora de nós também deixarmos de valorizar, eu acho que a gente excedeu-se de valorizar exclusivamente o transporte rodoviário. Você veja que agora, na última greve dos caminhoneiros, ficou... O Brasil inteiro sofreu, né? O Brasil inteiro sofreu e ficou evidente, eu me surpreendi exatamente quando você compara como os grandes países, os países continentais, como os Estados Unidos ou a Rússia, como eles usam muito mais os dois transportes, que a gente às vezes tem uma ideia dos Estados Unidos de que é só rodoviário. Não, ele é recortado por ferrovias. Eu acho que está na hora de São Paulo retomar as ferrovias, que de fato, tanto para cargas como transporte de passageiros, ele é mais barato, menos poluente, 10 vezes menos poluente e 10 vezes mais barato. Então, vamos valorizar a ferrovia. Professora Elisete, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí na campanha. Muito obrigada. E se alguém quiser complementar aí ou conhecer melhor nosso programa, por favor, entre lisete.com.br, não é? E você vai poder conhecer melhor nosso programa. Arrisque no PSOL, arrisque na única mulher candidata a governadora do estado. Obrigada. O ND Especial Eleições fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.